E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje eu vou fazer uma tier listzinha das range traps do jogo aí para esse formato Alim. Tem muita gente meio perdida aí, né? Não sabendo o que fazer quanto às cartas do formato, e eu vou mostrar aqui para vocês então o que a gente deveria avaliar aqui dessas range traps, como que elas estão performando dentro do formato. Então, sem muito mais delongas, bora lá. Eu criei aqui 5 tiers, então, né? Tem que ter, que é o bota no seu deck ou você tá errado. Bom card, tipo, se você quiser botar no seu deck, ninguém vai reclamar. Dá pra usar, já tem aquelas questões que você vai contestando ali, talvez, será que não é melhor usar uma outra coisa? Ruim, já entra naquele negócio de que provavelmente se você tá usando, deve estar errado, e nem existe, nem existe. Bom, sem muitas enrolações, eu já vou começar aqui daquele jeito, né? Ash Blossom, melhor hand trap do jogo, desde sempre, desde o momento que lançou. E tem que ter. Se você for jogar Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, você tem que ter Ash Blossom no seu main deck. E é assim que funciona. Nesse formato, ela, além de interagir com o seu oponente, negando cartas-chave, geralmente normal spells de busca, cartas de consistência e etc., ela também tem o benefício de que ela consegue negar hand traps, porque hoje em dia a gente tem os Multi-Charms que podem ser facilmente negados com a Ashe. Então, a Ashe é uma carta muito sólida desde sempre, e acredito que dispensa comentários adicionais. Depois, a gente vai aqui agora para Belle. E a Belle é uma boa carta, ela é uma carta que eu acredito que ela tá ali dentro do dá pra usar, e ela não chega a ser necessariamente ali uma carta que é incontestável dentro de uma decklist ali, não entra ali no cenário do ninguém vai reclamar se você utilizar. Ela é uma carta que dá pra você utilizar. Ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Os pontos positivos é que as situações que ela é boa, geralmente ela nega cartas que só ela consegue negar. Então, por exemplo, ali, né, cartas como a Prayers do Mitsurugi, a própria Mirror do Mitsurugi são cartas que são negadas só pela Belle. A GWC é meio que uma carta negada só pela Belle. Quando eu falo só, né, eu tô exagerando, porque a gente tem outras cartas como, por exemplo, as Dominos que interagem com elas. Entretanto, essa Belle, ela tem a sua solidez. Entretanto, as principais cartas... Caramba, falei entretanto 2 vezes, acabei de perceber. As principais cartas que ela, entre aspas, deveria negar, ela não consegue negar. Que são aquelas interações com as cartas que vão ser, obviamente, utilizadas no combo do seu oponente, né? Então o oponente vai ali invocar uma Dormouse e começar o combo dele, essa Belle vai poder ser utilizada lá na frente. O oponente vai dar uma Normal Summon do Ice, essa Belle, ela vai ficar meio perdida. Então ela não pega principais cartas do formato. O oponente vai lá, usa o Habakiri, a Belle não nega o Habakiri. Aí busca spell com o Sage, a Belle não nega o Sage. Ativa spell de ritual pra invocar do deck, a Belle não nega spell de ritual. Aí quando você vê, ela é tarde demais o momento dela, né? Então ela para algumas boas cartas, por isso que dá pra usar, mas ela não para as melhores cartas, por isso que ela não acaba sendo tão necessária dentro do formato. Bom, a próxima que a gente tem aqui, já que eu falei da Ashe e da Belle, vamos falar das outras Ghost Sisters aqui. Então, a Ghost Sisters, no caso, é o nome de uma delas, inclusive, que é a Dogwood, que por sua vez, ela nem existe. Essa carta aqui, ela é pra ganhar no tempo, os decks eles têm meios ou de ganhar no tempo ou de acabar a partida rápido. Uma matchup de um Raziel raramente vai pro tempo, uma matchup de um Maris o cara tem meios de ganhar vida. Então, assim, o formato de hoje não está indo para o tempo com tanta frequência, e aí por conta disso nem existe. Geralmente quando a gente tem decks muito fortes no formato, a gente tende a não ir para o tempo, porque esses decks tendem a conseguir concluir a sua estratégia muito facilmente. E aí por conta disso, não existe Dogwood hoje em dia. Ghost Ogre acredito que tá quase ali dentro do mesmo patamar da Belle, mas eu acho que a Ghost Ogre já entra como bom card, porque a Ogre ela tem sim spots mais sólidos em contrapartida, porque o Malice raramente não passa pelo Splash Mage, essa Ogre no Splash Mage é bem boa. O Raziel raramente não passa pelo Duo Drive, essa Ogre no Duo Drive ela é bem boa. Aí eventualmente no seu turno você consegue dar uma Ogre numa IP que vai interagir com você, ela consegue dar uma Ogre num Firewall que vai tentar interagir com você. Então você tem boas ogres que você consegue utilizar e que justifica-se ali como uma carta
útil dentro das principais matchups. E além disso, aí entra o fato de que a Ogre, ela é leão de matchup aleatória. A Ogre, se você for avaliar, os decks secundários sempre tem uma cartinha que quando toma Ogre, o cara fica todo assado, dói pra caramba. E aí essa Ogre acaba crescendo mais ainda contra os decks estranhos. Então, bom card. Não reclamaria ao ver 3 Ogres ali, por exemplo, no side deck de alguém. Bom, a Reaper não existe também. Hoje em dia, eu acho que cada vez mais essa Reaper não existe, na verdade, né? Porque eu até fiz um vídeo falando sobre isso. A Reaper, ela é uma carta que ela é muito melhor contra decks que dependem muito de uma carta do extra deck, que rodam 3 cópias daquela carta, porque toda a estratégia envolve aquela carta. E antigamente a gente tinha isso, né? Salamangreat usava 3 Lobo, 3 Beolinks, o Sky Striker usava 3 Kagari, 3 Shizuko. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia é tudo one-off no nosso extra deck. E essa Reaper acaba matando só um pedacinho de uma estratégia que é extremamente eficaz de diversos lados. E, portanto, essa Reaper acaba não funcionando. E aí a gente tem a Mourner, a sexta irmã, que eu também acho uma carta decente pra caramba, gosto pra caramba, mas infelizmente hoje em dia não tem como. A Mourner, ela é objetivamente ruim e não tem o que a gente possa fazer quanto a isso. Esses negates de monstros, eles estão extremamente fracos e já vou engatar logo depois dessa Mourner colocando a Veiler aqui também dentro do patamar do ruim, porque hoje em dia tá realmente bem difícil de você jogar com essas cartas. Dá pra usar essas cartas de alguma maneira? Cara, se você falar que dá pra usar realmente. Mas dá pra usar tipo assim, você vai estar jogando melhor contra os decks que não são os decks do formato. Então, por que a gente quer usar essas cartas, né? Ou melhor, na verdade, é melhor responder até de outro jeito. Por que eu fiz essa tier list, né? É pra gente pensar no formato Alin. Se a gente tá pensando no formato Alin, a gente tá pensando em Malice, a gente tá pensando em Ryze, Mitsurugi. E essas cartas, elas são objetivamente ruins contra todas essas engines. Elas até são boas contra o Ryze, e talvez, por elas funcionarem de alguma maneira, elas acabem subindo um pouquinho aqui pra esse cenário do dá pra usar, mas vocês vão ver que vai ter tanta carta decente dentro desses 3 cenários, que nunca vai chegar na vez de uma Veiler se você estiver pensando em hand trap para colocar dentro do seu deck. E aí isso diz muito então, né? Então essa Veiler, essa Mourner, elas acabam sendo realmente muito mais fracas. Agora, se você ficar jogando contra deck nada a ver que eu quero dizer, né? Decks que não sejam esses, ou o Fiendsmith, que eu também nem comentei dentre os decks anteriores, mas que também é muito forte contra essas cartas, talvez essas cartas funcionem, mas você não vai jogar contra essas outras matchups, você vai jogar contra esses decks que eu falei, e essas cartas vão ficar realmente muito fracas. E já engatando na Veiler e na Mourner, mas que tem um cenário um pouquinho diferente, a gente tem essa Impermanence, que eu acredito que ela esteja aqui entre o dá pra usar e o bom card, apesar dela ter um efeito muito parecido com o efeito da Veiler. Mas a diferença é que, primeiro, ela é uma trap, e o fato de que ela é uma trap é muito relevante, porque não liga a TTT, né? Bom, na verdade não, porque só tem uma TTT, a chance de você tomar ela não é tão alta, mas é porque ela combina muito bem com as Dominus que muitos decks têm. Então isso já sobe um pouco essa Impermanence, porque ela combina com a Dominus. Aí, além disso, essa Impermanence funciona de sexta carta. Aí, melhora mais ainda a Impermanence. Aí, além disso, essa Impermanence, ela nega aquela carta setada do oponente se você tá no Going Second. Pô, Matheus, isso acontece muito pouco. Na verdade, não. Contra decks ali retrancudos, essa Impermanence funciona como negate de Spell Trap praticamente, né? Isso acaba sendo eficiente. Além disso, a Impermanence, você abre com ela, você pode optar por não usar ela, coisa que não existe com a Veiler. A Veiler você vai ativar porque tem que ativar. A Impermanence você pode escolher se parece que ela vai ser boa no turno do oponente, ou será que é melhor eu guardar pro meu turno. E só o simples fato de você ter essa decisão já faz com que ela seja muito melhor do que a Veiler e a Mourner. Por isso que a Impermanence aqui, eu acredito que ela sim é um bom card, mas também nem tanto para ser uma carta que tem que ter. Ela sempre foi, e eu acredito que mais pra frente ela vai voltar a ser uma carta que tem que ter, mas hoje em dia ela entra apenas no bom card, e no máximo no bom card, eu diria. Aí a gente tem aqui... como é que é o nome desse aqui? Contact-C. Contact-C nem existe. Cadê? Tem Retaliate aqui nessa lista? Já deixa eu pegar junto aqui. Retaliate em si, cadê você? Você existe? Aqui, tá. Nem existe também. Bom, essas cartas hoje em dia simplesmente não dá pra elas, infelizmente. Retaliate em si, você pode dar lá no Mitsurugi, aí ele vai dar risada, vai falar, ué, mas eu também rodo Shifter, e então não tem problema. Então, bem estranho aí essa lógica. Indo para as próximas aqui, agora a gente vai puxar para os Bestials. Então vamos lá, tem aqui 4 Bestials aqui, e aí é muito fácil da gente pensar
onde que estão esses caras. É só fazer assim, ó. O Magna é um bom card, o Drizurm é pior que o Magna, mas dá pra usar. O Baldrake é pior que os dois, ele só é ruim. E o Saronir nem existe. Então, é bem simples, né, esses Beastials aí. Os Beastials hoje em dia, eles não são tão hand traps, na verdade, eles são mais engine, mas até dá pra você dar um Beastial ali. Se você der um Beastial num Fiendsmith, pô, isso é bom. Você dá lá um Magna no Engraver, atrapalha o Engraver do oponente, na volta você tem um Drizurm pra Lágrima, isso acaba sendo forte pra caramba. O Drizurm, ele tenta entrar enchendo o saco do oponente, depois ele tira uma carta do oponente, porque ele tem um efeito de cemitério bom. Então, nessa lógica, esses Beastials até funcionam. O resto já começa a ficar bem podre. Tanto é que vocês podem ver que até mesmo as pessoas que jogam de Mali estão abrindo mão desse Baldrake, mesmo ele sendo jogada também. Então, uma ordem sólida aqui de cada Beastial em um tier. E acho bem decente. Bom, a Chaos Hunter é uma carta que dá pra usar. A Chaos Hunter, ela é boa contra o Malice, ela é boa contra o Crystron, né? E aí, portanto, é uma carta que, se você tiver lá no seu side preocupado com o Malice, você pode usar essa Chaos Hunter, com certeza, que ela vai te ajudar. E ela vai te ajudar de um jeito que é muito mais difícil de altar do que a Lancia, que é um pouco mais teleguiada. Entretanto, por mais que a Lancia seja mais fácil de altar do que a Chaos Hunter, a Lancia é uma carta mais sólida, ela funciona sozinha, não descarta uma carta, impede o turno inteiro, você não precisa esperar o oponente dar uma Special, e é por conta disso que a Lancia, sim, eu acredito que ela tá entre o Tem Que Ter e o Bom Card, e pela qualidade do deck de Malice hoje eu vou deixar ela dentro do Tem Que Ter. Então a Lancia, sim, realmente é uma carta muito confiável. Aí agora a gente vem aqui pra o Uka. O Uka hoje eu acho que ele nem existe. O Uka, ele é uma hand trap que eu acho que ele depende de decks com atributos diversificados, né? Porque a jogada principal do Uka vai ser você trazer do seu deck um card que geralmente vai ser uma das barreiras. Essas barreiras, por sua vez, elas vão impedir o oponente de invocar um bicho do mesmo atributo que aquele bicho que você deu alvo dele. Ou seja, se os bichos for tudo do mesmo atributo, não faz sentido você dar essa carta. E aí é por conta disso que esse Uka acaba não existindo hoje em dia. Porque se você for ver lá, ah não, mas e o Malice? O Malice é tudo Dark. Ah, mas e o Raizial? Só pode invocar, sei lá, luz. Ah, tá bom, faz lá o Detonator normal, tranquilo. Então é muito difícil de você encaixar esse Uka com decência. E você não vai querer ter uma carta pra um deck só, né? Essas cartas elas têm que funcionar contra os outros decks também. Porque o Uka, ele não é uma carta que tem perfil de side. Você tem cartas mais fortes, né, no seu side. Então, por exemplo, pô, quero uma carta pro Going Second contra Raizial. Ah, vou rodar o Uka, porque quando ele invocar, sei lá, o Zword, eu vou botar ele na mesa e não vou tomar Zword. Aí, se você for avaliar na prática, será que não vale mais a pena você só botar um Board Break, sei lá, uma Ultimate Slayer, não funcionaria melhor? Provavelmente sim. Então essas cartas elas só não funcionam mesmo hoje. Beleza, agora a gente tem aqui o Dedecrow. Dedecrow é uma carta que, tipo assim, em alguns universos ele é melhor do que o Beastial, porque ele pode ser dado em bicho que não é Light Dark. Mas os melhores cards que tomam essas cartas já são Light Dark. Então, se o Magna não é maravilhoso, mesmo buscando uma carta, se o Drizurm não é um ótimo card, mesmo enviando uma carta, se o Baldrake não dá pra usar, mesmo tendo um segundo efeito decente e sendo um corpo de 2500, quem é o Dedecrow na fila do pão? Infelizmente não cabe, né? Então a gente deixa o Dedecrow aqui pra trás desse Baldrake ainda. O dia que a gente tiver spell traps importantes pra banir, talvez esse Crow funcione um pouquinho melhor. Este dia não é hoje, e aí esse Crow acredito que fica ali bem em off, juntamente com essas outras cartas aqui. Agora a gente vai pro Draw. Draw é uma ótima carta. Vou colocar aqui dentro do Bom Card. Eu acho que ele tá encabeçando aqui esse Bom Card, porque ele é uma boa carta. E não só isso, como ele também é uma carta que funciona sozinha, que eu acredito que é um dos principais males dessas hand traps mais aqui de baixo, né? Tipo assim, pô, a Belle, ela não é uma carta ruim, mas você raramente vai dar uma Belle e parar o cara. O Draw, ele já é um pouco diferente, às vezes você vai dar um Draw e parar o cara. Parar o cara a ponto dele fazer 0 coisas? Não, mas reduzir drasticamente o endboard que ele teria.
e isso é o bastante. Muitas vezes evitar o follow que ele farmaria, e isso é o bastante. Ele só não é uma carta que tem que ter, porque ele acaba sendo muito ruim contra Malice, e isso acaba descendo bastante ele. Mas contra Mitsurugi, ele é sólido, apesar de ter a Quick Play e ter alts decentes. Contra o Raizial, ele é sólido, apesar de ter o Detonator e ter alts decentes. Então, a gente tem assim, ela é boa porque ela para combinações. Mas se você for pegar sempre ela contra uma coisinha só, ela acaba não sendo tão boa assim, né? Tipo, sei lá, Mitsurugi tem a Quick, deu na Draw Phase, você vai dar um draw lá na frente, vai parar a maior parte do combo, mas vai tomar um pouquinho. O Raizial, você vai tomar um Raizial, vai invocar outro Raizial, vai buscar um bicho, aí você dá o draw, você não toma mais busca de Raizial, você vai tomar um Detonator Pass, mas ainda vai tomar um pouquinho. Agora, pensa na combinação. Pô, o cara tem um Mitsurugi e um Raizial, aí ele vai dar uma dessas cartas, vai tomar o draw e vai parar outra carta também. Então, contra misturas de decks, esse draw é muito mais forte. O cara vai ter uma carta de Fiendsmith na mão, morreu junto ali por causa do draw, porque esse Engraver não busca mais, essa Tract não busca mais. E assim vai. Por isso que essa carta é sólida no formato atual. Psycho Reader. Cara, o Psycho Reader, eu vou colocar ele no cenário do dá pra usar aqui, mas mais pro finalzinho do dá pra usar. Porque qual que é a história do Psycho Reader? Se você tiver decks cuja estratégia principal é o Fiendsmith, o Psycho Reader ele é muito forte, porque ele tira 2 cartas ao invés de uma. Então, se você acha que você vai jogar contra a principal Fiendsmith, o que quer dizer principal Fiendsmith? Quer dizer tipo Fiendsmith Bestial, Fiendsmith Castira, Fiendsmith Primita. Esses decks dependem do Fiendsmith pra jogar. Se você cortar o Fiendsmith é muito forte. Então esse Psycho Reader cresce bastante. Agora depende muito do seu metacall. Então um dá pra usar com muitos asteriscos aí, onde você tem que saber que você vai jogar contra bastante desses decks. Porque se for um Raizial Fiendsmith, por exemplo, esse Psycho Reader não vai te ajudar bastante. Se for lá um Fiendsmith qualquer coisa, esse Psycho Reader vai dar no Fiendsmith e vai perder por qualquer coisa. Então você tem que tomar bastante cuidado com esse Psycho Reader. Agora a gente tem o Delta e o Gama, tá, beleza. Eu vou colocar o Gama no patamar do ruim, o Delta no patamar do dá pra usar. Qual que é a história desses dois aqui, né? Por que o Gama é ruim, sendo que o Gama é mais forte que o Delta e o Gama é mais forte que muitas dessas outras range traps? Porque eu tô pensando tipo assim, né? Se você for rodar Gama, você tá falando de um Gama e um Driver. Aí não vale a pena você ter 50% de chance de ter um efeito decente. Já o Delta, dá pra rodar os Deltas junto com esse Gama e um Driver. Então esse Delta, ele significa o kitzinho de Psyframe como um todo. Isso já é um pouco mais sólido. A gente tem spells boas pra gente negar, né? A gente tem... por exemplo, o Mitsurugi, que ele tem 3 spells fortes, 4 na prática, se for contar a Pre-Prep, né? Então a gente tem a Spell de Ritual, a outra Spell de Ritual, a Spell Quick, a Pre-Prep, todas essas cartas podem ser negadas pelo Delta. Isso é decente. O Raizial, ele tem a Bonfire, ele tem a Tachyon, ele tem a Ascension, todas essas cartas possíveis de você negar com a Delta. Então, ele tem a sua serventia. Entretanto, ele não é maravilhoso dentro do que ele faz, porque essas estratégias elas não dependem tanto assim dessas cartas, de uma carta específica, né? Então, algum efeito mais impactante, um efeito lingering que interage diversas cartas do turno do oponente ao mesmo tempo, como por exemplo o Lancia que para tudo de uma vez, o Draw que para tudo de uma vez, acabam sendo mais eficientes que esse Delta, né? Até mesmo o Malice, ele tem lá o Campo, ele tem a Terraforming, o Sarcófago, são boas cartas, a Sainet, a Allure, tudo isso o Delta nega. Então ele não é uma carta ruim definitivamente, mas eu acho que o ponto do Delta é que tem muita coisa melhor do que ele pra gente utilizar. Phantasmei, hoje em dia, cara, Phantasmei é só ruim. Eu nem vou falar que ele nem existe, porque dependendo do seu metacall dá pra usar Phantasmei. Mas é um metacall muito específico. Assim como todas essas cartas que estão no ruim, dependendo do seu metacall dá pra usar. Se você acha que você vai enfrentar lá 1 bilhão de decks sei lá, Vou até pensar um deck que... Uma combinação que toma muito isso aqui. Sei lá, Salamangreat. Se na sua local tem o cara do Salamangreat, o cara do Sky Striker. Pô, bota esse Phantasmei e vai pra cima dos caras. Mas não vale 3 slots pra você atrapalhar tanto contra o resto do deck, né? Então, como a gente tá falando de formato Alin, Phantasmei bem fraquinho. Tá, agora a gente começa a falar aqui cartas de gente grande. Temos os Mulcharms agora, então vamos lá. Primeiro, Fualos. Acredito que não tem como fugir, tem que ter. Purulha.
é um negócio que, assim, bom card. Não acho que tem que ter, mas é um bom card. Meows também não acho que tem que ter, mas é um bom card. Mas eu vou colocar eles aqui na frente do bom card, porque eles são bom card mesmo, não é aquele bom card que mais ou menos faz alguma coisa. Bom, primeiro, sobre o Fualos. O Fualos, ele é uma carta que ele sozinho impacta muito no endboard do oponente. É muito raro um deck conseguir fazer o seu combo completo ignorando o Fualos sem dar uns 4, 5 draws pro oponente. A gente tem decks que conseguem jogar muito bem e fazer boards fortes contra o oponente, né? Sei lá, um Mitsurugi, por exemplo, às vezes consegue dar uns 2 draws pro Fualos e passar, sei lá, com 3 interações. O que é forte pra caramba. Mas, pô, você deu 2 draws pro Fualos, o cara fez um +1 com uma carta nada a ver. Então, forte, tá valendo. E provavelmente, se ele não tivesse dado esse Fualos, você faria mais. Então, você fez o +1 e parou um pedaço do combo do cara. Pô, tá valendo muito. O Purulha, mesma coisa. Pô, Purulha, você pelo menos um upstart ele é. Todo deck invoca um bichinho da mão. Ele só não é tão certeiro assim contra o Malice, que muitas vezes não invoca um bicho da mão. Mas isso ele sozinho, né? Mas ele pelo menos se pagar, ele se paga. Além de que ele sinergiza muito bem com essas outras cartas, né? Você dá um Purulha no oponente, a chance de você comprar um Fualos ou um Lance e parar o combo do Malice depois é alta. Então vale a pena você rodar esse Purulha, né? O Meows, mesma coisa. A chance de você dar um Meows, comprar uma ou outra carta que pare o turno do oponente é uma chance alta. Então esse Purulha e esse Meows jogam muito. Acredito que depende aí, eles estão muito parelhos. Tem match que o Purulha é muito bom, o Meows é muito ruim e vice-versa. Tem match que os dois são ok, os match que os dois são bons, mas no fim das contas todos eles são ótimas cartas para você ter na sua decklist. Agora a gente vai pro Schoolmaster. Schoolmaster aí, eu quase achei que ia dar pra usar Schoolmaster por causa do Mitsurugi que ativa os monstros no cemitério ali de ritual, né? Mas eles no fim das contas são ruins. Eu vou deixar aqui no ruim mesmo, na frente do Baldrake ainda talvez, porque pelo menos esses caras, eles fazem algo que meio que só eles fazem. Porque se você for parar pra pensar, o cara tá dando lá efeito de um ritual. Pô, você consegue negar com a Ashe, você consegue deixar buscar e dar draw, mas nada disso é muito bom. Você consegue banir, mas deixar buscar, mas nada disso é muito eficiente, né? Na prática, a Belle até nega, mas o Meister é uma a mais pra você somar, né? Você vai ter tipo Belle, Ashe e Meister, e aí já tem um número grande de cartas que negam esses Mitsurugis. Então você até consegue tentar, sim. Shifter. Bom, o Shifter ele entra entre o tem que ter e o bom card, mas eu acredito que ele ainda é só um bom card. Eu acho que ele ainda tá talvez melhor do que o Impermanence, por exemplo. Inclusive, deixa eu dar uma reduzida no tamanho disso aqui, para poder ver as cartas ali do canto, beleza? Esse Shifter, ele funciona, mas todo deck tem um planozinho. O Mitsurugi consegue jogar Undershifter de boa. O Raizial consegue jogar Undershifter de boa? Não sei, mas consegue. Faz boards fortes, né? Você deu um Shifter. Geralmente o deck de Shifter é um deck que não tem tanta pressão, porque os decks que tem muita pressão geralmente se aproveitam de efeitos de cemitério. Aí o Detonator já começa a fazer mais do que deveria. Aí se o cara consegue farmar o campo, nossa, faz muito. Então, esse Shifter é muito instável. O Malice, que é um dos melhores decks do jogo, não sofre tanto pra Shifter. Ele sofre um pouquinho pra Shifter. Tanto é que o Malice não usa Shifter de jeito nenhum hoje em dia. Mas ainda assim é uma carta sólida contra muitos decks. Então, se o seu deck consegue usar esse Shifter, você vai querer usar. O Malice consegue usar? Hoje meio que não. O Mitsurugi consegue usar? Hoje bem mais ou menos, mais pra não também. Então é esse o detalhe do Shifter. Os decks principais hoje em dia não conseguem usar, mas se o seu deck consegue de verdade usar esse Shifter, você provavelmente vai querer ter ele. Tá? Já estamos acabando aqui, né? Agora a gente tem a Dominus Impulse, essa é absurda, tem que ter. E a Dominus Purge, essa também eu acho que ela é muito forte, tem que ter. E, só que a gente tem só algumas ressalvas aqui. Na real, eu vou
vou ser meio justo aqui, ó. Essa Dominus Purge, eu acredito que ela consegue descer aqui pro bom card, mas eu vou deixar ela no tem que ter, porque pelo mesmo motivo que eu falei que a Ashe é muito boa, a Purge ela também tem os mesmos benefícios. Então é tipo assim, se dá pra ter a Purge, eu acho muito difícil você querer jogar sem. Tipo, pô, você vai pegar um Blue Eyes, vai montar um Blue Eyes lá, mano, não tem por que você não ter a Purge não, cara, só bota a Purge no deck e joga. Mas tem decks que meio que dava pra usar a Purge, mas na verdade não dá, sabe? De tipo assim, o seu deck é quase um deck que é tudo de luz, mas ele depende de alguma estratégiazinha secundária, de algum detalhezinho que não permite usar essa Purge. Aí acaba ficando um pouco pior. Mas se der pra usar, é melhor usar. Já a Impulse, essa sim, ela faz muito e muito mesmo. Essa aqui eu acho que ela tende a talvez ser melhor do que essas outras. Inclusive eu nem ordenei aqui, eu acho que o Fualos é melhor que o Lancia, né? E eu acho que a Impulse ainda é melhor do que o Lancia, na média, né? Se for para pensar, se eu puder ter só um Lancia ou só uma Impulse na minha decklist, eu vou querer ter só a Impulse. E eu acho que talvez essa Impulse até consiga passar na frente do Fualos, dependendo da análise. Mas então a carta é realmente muito boa. Ela te protege, você consegue ativar ela contra Nibiros, por exemplo. Você nega muita carta que só ela nega. Ela consegue destruir dependendo de se tiver uma trap no cemitério. Então, muito sólida a carta. E hoje muitos dos decks conseguem usar essa Impulse com facilidade, principalmente o Malice, que é um dos, se não o melhor deck, né? Então, bem forte aí a Impulse. Aí a gente vem agora pro Nibiru, que é a última carta aqui dessa tier list. E esse Nibiru, ele dá pra ter opiniões controversas aqui sobre esse Nib, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até descer essa Ogre pro dar pra usar. E só pra minha tier list ficar bonitinha visualmente, pra dar pra ver todas as cartas. E o meu Nibiru tá aqui agora no bom card. Eu acho o Nibiru um bom card. Isso é bem controverso. As pessoas têm opiniões diversas sobre o Nibiru. E muita gente acha que todo deck consegue jogar em volta do Nibiru. Eu não acho que é tão assim. E principalmente quando tá pareado com outras hand traps, esse Nibiru funciona muito bem. Qual que é o problema atual? É que dependendo da hand trap que você parear, você acaba matando esse Nibiru. Por exemplo, né? A Impulse não deixa você usar o Nibiru. O Lancia, talvez o cara não faça 5 summons e você não possa usar o Nibiru. O Fualos, talvez o cara não faça 5 summons e você não possa usar o Nibiru. Então, essa dinâmica é um pouco estranha do Nibiru. Mas se for, por exemplo, um Nibiru com um Purulha, pô, o cara vai te dar uns 2 drawzinhos pra tentar jogar e lá na frente ele pode tomar esse Nib e acaba sendo bom. Essa Impermanence com o Nib sempre foi uma combinação boa, né? O Draw é uma carta que ele, infelizmente, também entra no primeiro cenário, né? Ele sinergiza mal com esse Nibiru. Mas o Meows, mesmo esquema aí do Purulha, né? O cara vai falar, não, vou dar uns 2 draws pro cara ali, tentar combar, aí toma lá esse Nibiru mais pra frente. Então eu acho ele uma boa carta, mas eu reconheço que ele também, ele é tipo assim, ele tá no máximo no bom card. Eu acho que ele estaria, tipo, mais pro dar pro usado que pro bom card. Então fica muito flutuando entre essas duas coisas. Assim como essa Ogre, sim, que eu descrevi, talvez botando ela um pouco mais pra cima do que deveria, estou consertando aqui agora nesse finalzinho. Então, é isso, gente. Essa é a minha tier listzinha das hand traps. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês concordam ou discordam completamente de alguma coisa, comentem aí pra gente ter uma discussão interessante. Então, muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Até uma próxima.